Vivemos em um mundo onde a moda está presente em tudo. No que vestimos, no mobiliário de nossas casas, nos lugares que frequentamos. Mas você acha que é moda estar na moda? E o que você acha da moda das décadas passadas? Vamos reviver isso hoje? Talvez a moda atual seja exatamente essa mistura de peças de várias épocas. Já ouviu falar sobre a dieta paleolítica? É essa dieta que está na moda? Bom, tudo isso a gente discute agora no TPM. TPM tá no ar, muito obrigada pela tua audiência, mais uma semana que tá começando e a gente volta a receber uma figura que a gente adora, a socióloga Marine Meira, socióloga, professora, doutora, maravilha, titia das meninas, professora de história, né, também, que eu vejo a Marine arrasando. Meu sobrinho é aluno dela, apaixonado. Todos, eu imagino, viu, porque essa mulher chegar numa sala de aula. Ele disse que o único problema é não conseguir se concentrar muito na aula. Chegou uma professora feia assim. Ele é um excelente aluno. Muito bom. Um beijo, Lucas. Beijo. E a gente hoje, eu não sei se vocês lembram, você que está acompanhando o TPM, antes do carnaval a gente estava discutindo uns temas aqui com a Marine, que rendeu tanto que a gente prometeu que ela tinha que voltar para tocar nesse assunto. E é exatamente sobre a saudade das décadas passadas. Será que você tem essa saudade? Acho que muita gente tem, até das que não viveu, né, Marine? Exatamente. É tanto que tem gente que gosta dos anos 50, as sainhas dos anos 50, né? O estilozinho da cintura mais baixa. Dos anos 20, é aquela época que você, mesmo você não acredita em reencarnação, você tem certeza que você passou por ela, porque você tem uma ligação afetiva mesmo, nostálgica com a época em que você nem viveu. Onde as mulheres eram femininas mesmo, né? Exatamente. É tão legal. E toda essa variedade que nós temos hoje, viu, no mundo da moda, surgiu ao longo das décadas anteriores. É tanto que a gente vê que muita coisa volta à moda, né? Muitas vezes a gente passa por épocas na moda que as coisas não são criadas, mas que as coisas são revividas, né, Marine? E o que é que mudaria? Apenas a tecnologia dos tecidos, né? Eles vão trazer tecidos mais sintéticos, ou então a questão do conforto e mobilidade, que é uma coisa que a gente se preocupa muito. Mas a moda é isso, é um museu de grandes novidades, né? Não Essa expressão, acho que ela resume tudo. Você fez uma cara. Eu gosto da temática. Você gosta de moda, Estevão? Gosta, né? Aí. Sempre muito Aliás, bem. nesse programa não tem um que não gosta. Aliás, falando das coisas de moda, eu vou deixar essa pergunta pro nosso bloco, porque a gente vai debater essa coisa, né? De se é moda, se tá em moda. Depois eu quero fazer as perguntinhas pra doutor. Vai ter muito assunto hoje. E é exatamente essa mistura de peças, viu, gente, que faz a moda atual ser tão rica e sem limites. A única coisa que se tem que ter é bom gosto, pra não exagerar no look. Agora, não se compra bom gosto, né? Hoje se compra tendo um personal stylist. O personal stylist, verdade. Mas mesmo com personal stylist, qual o problema que acontece? Ela contrata o serviço, ele veste, mas ela continua sem estilo. Exatamente. Então, ela tá usando uma roupa que, digamos assim, está na moda, mas é sem estilo. Ela não tem estilo. É o que a gente chama de... Ela não segura o look. Ela não segura o look, justamente. Não é só o vestir, né? Você pode vestir qualquer roupa, mas você tem que ter personalidade, a postura também da pessoa. A atitude, quando você usa um look, você tem que ter aquela atitude. Você não pode estar usando um Chanel e estar se comportando como se tivesse vestido um jeans. É a atitude. A gente tem um grande exemplo disso, é a Victoria Beckham, né? Ela até de jeans, aquela mulher é elegante, porque ela tem atitude. Ela lançou uma linha de jeans, mas todo mundo, uma linha de jeans, Victoria Beckham, ela sempre usa as grandes estilistas. Mas ela tem atitude para vestir um jeans. E muita gente pensou que ela seria aquela nova rica, mulher de jogador de futebol e tal. Não, ela desde as Spice Girls, que ela era a mais bem vestida, a mais elegante das Spice, sempre foi Victoria. Ou seja, elegância não é exatamente dinheiro, não é exatamente poder aquisitivo, né? Você tem hoje as lojas de fast fashion, como Renner, C&A e tantas outras, e que você tem muita coisa legal. E você tem linhas. Você tem linhas de mulheres mais clássicas, linhas de homens esportivos e por aí vai. O mercado, ele não brinca em serviço.
Eu digo isso, Exatamente. hoje não existe contracultura na moda, porque antes tinha hip, aí a moda vai e coloca o new hip. Borro, a moda vai, borro chique. Aí Exatamente. tinha os metaleiros e tal, uns tribos urbanas alternativas. A moda coloca o spike na tiara da Patricinha. Exatamente. É assim, Vamos, já que a gente tá falando Ela de anos perpassa. 50, E moda até voltando a hippie. essa questão do mercado, né? Que digamos popular, H&M, né? Da Europa. Zara, gente. ela Zara, tava com a incrível. coleção da Versace. Karl Lagerfeld faz. Karl Lagerfeld também. O primeiro a fazer foi Cartier, anos 80. 80, Ele exato. foi o primeiro, ele foi pioneiro em várias coisas, inclusive nisso, loja de fast fashion. Exatamente. Madonna também aderiu ao H&M, se eu não me engano foi em 2014 ou Então, 2013. Stella McCartney, Estela McCartney. tantos outros. Pois é. É Diju, verdade. você estava falando. Vamos reviver Vamos. algumas modas, né, que foram de décadas passadas. A gente separou algumas fotos. Aí pode colocar a primeira foto, moda da década de 50. Aí. Isso. Na época havia uma mistura de inocência e sensualidade, características feminilidade. representadas É. por Marilyn Monroe, que foi símbolo, né? Divas que são as maiores Aquilo ali inspirações das pin-ups modernas. Ali não é da Grace Kelly e é Grace Kelly, não é isso? É, a de florzinha, da ponta. As Parece cinturas eram Audrey bem Hepburn, marcadas, né? né? Lá em Era, né? cima. Muito E legal. O que olha como a Você história tem tudo a ver com a moda. Esse é o momento pós-Segunda Guerra Mundial. A França tinha, por recessão econômica, a França fez com que mulheres e homens se vestissem de feltro, que era barato, da mesma forma. Aí, o que é que Dior fez? Ele entendeu que moda também é sonho e que as mulheres não queriam viver daquele jeito. Já tinha acabado a guerra, então ele Já lança tinha a tido muita silhueta. tristeza. então- Exatamente. começou a Ele lançar vem cor. com a fantasia, com a silhueta New Look, que é esse vestido em que a mulher é ultra feminina. Que legal. Ele marca a cintura, o quadril se avoluma. Foi Dior que Foi teve Dior. essa- Essa profusão de panos, quer dizer, num pós-guerra você utilizar profusão de panos, mas aí pensaram que ele não faria sucesso, mas ele fez, porque ele sabe que moda também é fantasia. A gente pode sonhar com a moda. Então, por mais que as mulheres não pudessem comprar imediatamente aqueles tecidos, elas começaram a almejar aqueles vestidos e usaram de criatividade para imitar o New Look de Dior, essa silhueta. E agora eu vou fazer uma pergunta para a professora de história, né? Depois da Segunda Guerra, houve uma ascensão das fábricas de tecidos. Isso, exatamente. A gente tem a proliferação de fábricas de tecidos, inclusive de sintéticos, né? E é aí onde a gente tem os grandes magazines, que são as lojas de fast fashion. O início deles mesmo é no final do século XIX, mas a proliferação é posterior à Segunda Guerra Mundial. E legal, você está falando da década de 50, eu acompanho um seriado que eu comecei assistindo sem me tocar, mas ele é história pura, que é o Downton Abbey. Isso. Que mostra justamente a aristocracia inglesa no início lá do século XX, passando pela Primeira Guerra. E você vai vendo a mudança de costumes e a mudança das vestimentas. vestimentas, exatamente. Né? Antes Dos da guerra, as hábitos mulheres com aqueles alimentares. vestidões, depois não tinha cintura marcada, Não. depois era um vestidão Era reto. quase um homem, não né? era. Porque tinha que ser barato, o feltro, e tinha que ser rápido. As francesas ainda, elas são muito criativas, ainda colocaram turbantes para ficarem femininas e tal, mas as demais não. Então aquilo ali é para ser uma indústria rápida. A indústria estava voltada para a bélica. Era a indústria de guerra que tinha que valer. Então, a de acessórios, a de bens de consumo, tinha que ser uma coisa rápida, simples de fazer, com corte reto e com pouco tecido, porque a Europa estava em recessão. Exatamente. Vamos falar um pouquinho então da década de Vamos, 60? vamos dar Vamos o ver como é pulo. que era? Pode Vamos colocar ver? a próxima foto aí, a década de 60. Vamos ver? Nossa, já é curto era. em 60? Nossa, deu uma super mudança. É, exatamente. Quando eu pesquisei, aí fala muito em mini saia. É. Foi quando Revolução veio- sexual. Tá Aí vendo o como tudo uso tem da a ver? peça significou uma vitória para as mulheres que ao longo das décadas lutaram para serem livres e iguais aos homens em direitos. Por isso, vestidos curtos também fizeram a cabeça das moças aí nos Então, anos quer dizer 60. Que em 10 anos o vestido encurtou esse Encurta, tanto. isso é o momento da revolução sexual, o momento de pílula anticoncepcional, Concepcional. o momento do maio de 68, que é quando eles fazem uma revolução Gente, que em legal. universidades.
É o momento das drogas se proliferando cada vez Não mais. tão legal. Não existe droga maior do que E da concepcional, né? corrida espacial, Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, essas botinhas brancas têm um sentido. Né? Correge vem com aquelas botas brancas. Dos aquelas astronautas? coisas- Exatamente. Que coisa. A maquiagem era belíssima, porque era um linda, delineador bem marcado. gatinho. Que essa moda também voltou na Diego maquiagem, fez em mim né? hoje. Deixa eu falar. Ju, Tá na moda, Tá então. na moda. Ju, você tem agora que entrar na década de 70 que a gente tem foto. Vamos Exato. fazer o seguinte, a gente tem outro tema, quando o Marine vem aqui, gente, a gente não É consegue, muita coisa, né? É muita consegue coisa. terminar. Então vamos pro comercial e a gente volta ainda nesse tema. Se não der tempo de entrar no segundo tema, Marine volta de novo. Vamos aí pro comercial. TPM já está de volta. A gente está falando sobre moda e moda de décadas passadas, que se vocês assistiram o bloco anterior, vocês vão ver que tem muita coisa tem a ver com a moda da década atual, né? Que foi como a Amanda falou no início do programa. Essa mistura de estilos é o que faz a moda, né? Agora a gente vai mostrar como era a moda na década de 70. Será que alguém se identifica? Coloca aí a foto pra gente ver o que é que rolava. Ai, que legal. Muitas Gosto, cores, gostei. transparências, franjas, que tá super em alta, né? Couro, tranças e brilho. A época da cultura hippie emprestou uma infinidade de inovações para o mundo da moda. Legal, né? Aí o que a gente vê? Calça cintura alta, Alta. Que a gente calça tá flare, que era vivendo, boca de sino, boca de e agora sino. é flare. Não é? Tinha o que a gente chama de top cropped, que era o bustier. Bustier. Bustier, Bustier. Lembro, claro. Esse terroso que o inverno da gente vai trazer todo, os tecidos étnicos, os tecidos fluidos. Lembrando que isso é a contracultura. A cultura formal ainda estava 50-60. Ah, tá. Que aqui, por exemplo, no Brasil, quem é que estava se vestindo dessa forma? Os tropicalistas, que eram contra a cultura, e a jovem guarda, que era aquela cultura do filhinho de papai, do burguesinho, Que queria ser rebelde, é aquele que quer ser, não é? Se vestindo como os anos 60, o caso de Vanderlei, com a bota branca, com a mini saia. Ela usava aquela maquiagem nos 60, né, com bem aquele marcada. bem marcado, que é twig, é quando a magreza começa a ter espaço na moda, né? A silhueta I, como eles chamam, a substituição da silhueta S pela silhueta I, que os sociólogos do corpo utilizam essa expressão. Então é isso, aí é a contracultura, mas que ficou. Foi o que eu disse, hoje a moda usa como cultura. E não existe, tudo que é contracultura hoje a moda transforma em mercado. Eles pegam aquele nicho e exploram. Vamos ver agora a moda dos anos 80, tá chegando mais perto da gente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a moda, se é moda, está na moda, né? O que é que tá rolando hoje de novidade. Anos 80, vivi isso aí. Eu também. Usava essas coisas, As mulheres preferiam leggings de lycra e cintura marcadas com cintos. Os homens usavam os mullets no cabelo e roupas com cores. Aqueles negocinhos. Décadas depois, esse estilo aí foi considerado brega pelas grandes estilistas. Isso aí você usa perfeitamente no cafuçu atualmente. Pois é. Gente, essa meiazinha Muito. sapato. Peraí. Tinha. Presta atenção nessa meiazinha Embalos com dos sapato. do sábado à noite. Era desse jeito. O que é que tem a meiazinha, Juliana? Essa meiazinha com sapato, eu acho que a gente pode entrar já no próximo tema. Por quê? Porque eu vi hoje, inclusive num grupo da nossa amiga Tarsi, que tem uma loja também super sofisticada, né? E ela colocou como grande tendência a meia com os sapatos. Como verdade, é? Marine? Verdade. Como é? É sério? Voltou essa moda. É Voltou. essa daqui? É, essa daí mesmo. Porque assim, Mas como tá com salto, a ideia coisa do e tal? fitness, da corpolatria, aí eles podem ver que a moda tá muito anos 80. Os ombros da gente já enlargueceram, né? Usando aquele cinto largo. O cabelo da gente já não é bom ficar com ele muito arrumadinho, já é uma coisa mais pra cima. É verdade. Hoje em dia tem que ser, não apaga a boca pro olho salientar, é todo mundo junto, né? Então, ou seja, anos 80 faz um tempo que ele tá voltando.
o paetê volta com muita força e a moda esportiva, inclusive. É mesmo, não sabia. agora- E essas Vai- meias estampadas, eu lembro demais. Meia calça estampada, gente. Eu tinha várias. A gente devia ter pego umas E era um fotos. corpo que nunca parecia bem feito, né? Assim, todo mundo era uma profusão de panos. Não é? Todo mundo era chitãozinho e chororó. Agora você imagina, pra Era. gente se arrumar Esse assim, cabelo. no bar, dá um trabalho. Avalie se E o cabelo. mil E coisas. o New Wave, aquela New Wave no cabelo. Um E os brilhinho com mullets dos gel. rapazes. Estevam, tu Eu usava tenho- um mullet, Eu tenho Estevam? uma foto, eu posso até depois mandar, eu acho que com uns 11 anos, com uma boca de sino, todo estiloso, assim, até postei uma vez na rede social e bombou, que era justamente isso, que assim, a boca de sino, pá. Rapaz, Fica nessa fazendo a época, pose. tinha os meninos do dominó, eles tinham os Isso. mullets. Era. Gente do céu. O Pigmalion 70, que era o cabelo. Ótima inspiração pro Cafuçu, como É, disse excelente. Marine, né? Acho que tem da década de 90, mas é tão atual, eu acho que a gente pode dar uma acelerada aí. Vamos falar se é moda está na moda. Moda, Vamos. Rapidinho, porque a gente já chegou ao intervalo de novo, mas moda está na moda. Tem gente que se preocupa demais com isso. isso, né, Foi Marine? lançada alguma coisa, Corre. você tem que ter a necessidade de estar vestindo aquela Fashion coisa. Week, né? É, Tem- eu acho assim, moda tá na moda, mas tem que ter estilo no meio. Eu acho que quando você tem estilo, eu acho que transcende a moda, porque você sabe usar aquilo de uma maneira estilosa. Então você acaba entrando na moda. Traz mais Eu acho que benefícios ou tá traz muito- eu vejo aqui- pessoal? Porque assim, a sociedade da gente, hoje, a moda é muito ligada com contexto, né? Hoje a gente lutou tanto pelo individualismo, né? A Amanda que sabe muito bem do que eu estou falando. A Constituição da gente promove isso. Foi tanta gente derramando sangue. E a gente tem muito isso. Ao mesmo tempo que a gente se expõe muito em rede social, a gente o tempo inteiro está reclamando Se o individualismo. Então a moda hoje é isso. Antes estava na moda ser vítima da moda. Lançou uma tendência, você sai assim, Sim. aquele modelo, aquele manequim que estava na loja. Hoje, como a moda é ter esse individualismo, é ter uma identidade, já que todo mundo é tão igual, né? Então a ideia é que você consiga Dar seu criar toque. uma identidade na moda através do seu toque, do seu estilo. Então Aí você entra não o pega estilo. aquele produto pronto, você vai adequá-lo ao seu corpo. Pois é, você sabia, Marine, que até tem dieta que entra na moda Entra na também. moda. Tem o cabelo como do Estevam, que eu sei que dos rapazes, era isso que eu ia perguntar. Tá na moda Tá esse na cabelo. moda. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo e a gente volta falando mais um pouco sobre moda, se tá na moda, tá na moda. Dietas da Dietas moda. da moda, cabelos da moda e tudo mais, tá? Daqui a pouco a gente volta, sai daí não. now, but you lied so soon. Bora, correndo. Gente, tem unha francesinha, tem unha, acho que, não sei, tem a brasileirinha também. Eu sei que agora a Marine tá falando que tem a moda da unha africaninha, que é a unha Louboutin, que já tem outra denominação também, né, Marine? Que é a Eu preta. tô por fora dessa moda. Eu já vi, é a preta com a pontinha vermelha. E às vezes pinta Botafogo. dentro, Flamengo, dentro de é? Flamengo, acho que é vermelho. Flamengo. Flamengo. Gente, quem olha assim Paraíba. dentro da unha, né? É, o povo pinta unha é dentro. um Não, eu negócio acho que engraçado tramou. assim, tem tanto lugar pra você fazer pintura, caderno, quadro, pra você ver justamente a unha. Não é tão barato aquele caderno de pintar os jardins, Jardim, né? aquele tem um caderno agora que virou moda, né? jardim, o jardim. Jardim que você vai Jardim pintando. secreto. Sim, Jardim mas não secreto. fica, porque fica... Mas modelo de unha também. Eu vi que tá na moda modelo de garras. unhas As garras. garras, É, né? que eu acho feio. Eu também não gosto muito. Quem não. E é lança incômodo, geralmente né? a moda das unhas é as cores, né? Além da Pantone, que é quem oficializa a cor da estação, é a Chanel. Aí teve uma vez que Lagerfeld fez um desfile sobre Apocalipse. Aí eu achei sensacional, porque todo mundo estava esperando a cor da unha daquela estação, porque ele sempre lançava. Aí ele colocou todas elas sem as unhas feitas, porque não era o Apocalipse, você não vai lembrar de fazer as unhas, né? Todas com as unhas sem estarem feitas e com anéis de falange. Foi quando lançou os anéis de falange. Que legal. A moda Muita dos força, anéis né? de falange e também. Lagerfeld, assim, é fantástico, Ele é genial, né? Ele é Ele genial, tem um gênio, Fendi, é um gênio. Lagerfeld e Chanel e não confunde as identidades. Um gênio. Gente É o do mesmo céu. e faz três coleções diferentes e 2 vezes por ano, quer dizer, são 9. Fora os previews. Fora os previews, É. né?
Exatamente, é Estevão, fantástico. dieta também entra na moda, né? Entra, eu acho uma questão bem que não parte nem do médico, nem do nutricionista, eu acho que parte da mídia e das pessoas. Porque, assim, eu curto várias dietas, assim, prescrevo várias dietas no sentido de HCG, a dieta paleolítica, a dieta de mais calórica e etc e tal. Mas eu vejo que tem que ter, como a gente estava falando de moda, uma identidade. Dieta específica para público específico, para pessoas específicas. Estilos de vida específicos. Estilos de vida, você tem que combinar, não é questão de moda. Fala-se mais hoje na dieta paleolítica, que nada mais é uma dieta rica em proteínas, pobre em carboidrato, que nos remetem à década de final de 70, início de 80, com o Dr. Atkins, que foi o grande, né, criador da dieta das proteínas. A partir dela, saiu inúmeras outras, né, digamos assim, ramificações, entre elas a mais famosa atualmente é a do Kahn. A dieta do Kahn, ela é baseada na dieta de Atkins, então ele foi o pai de todas essas dietas. E a paleolítica é uma dieta baseada em quê? Em proteínas, baixa quantidade de carboidrato e rica em legumes. Como eles viviam na O pré-história, né? carboidrato que usa-se é o legume, tem a proteína, o forte é a proteína. Dá muito certo naqueles pacientes que têm uma fome exagerada por carboidrato, por doce, porque você restringe esse macronutriente desse grupo de pessoas. Então elas vão emagrecer. E é engraçado, é a mesma aplicação da moda em investimentos. Não é todo mundo que pode fazer uso daquilo. Que vai fazer aquele tipo Tem de que usar dieta. o bom senso. Mas Eu as pessoas defendo chegam no muito, escritório eu com esse defendo- pensamento? Já chega, eu quero fazer isso, principalmente Porque eu ouvi falar como eu e- fiquei conhecido pela questão da dieta do HCG, Do HCG. que o pessoal polemiza tanto, e uma coisa que é também, se você for analisar ela, as estruturas dos macronutrientes, ela entra na dieta paleolítica. É tanto que tem médicos que não gostam de falar que trabalham com a dieta do HCG, eles falam que fazem a dieta paleolítica, mas com restrição de carboidrato. Ué, dieta paleolítica com restrição de carboidrato é a dieta do HCG. Aí usa de uma maneira, não usa o HCG, mas você aumenta a quantidade de calorias. Ok, mas a dieta do HCG é uma variável, né, de uma dieta paleolítica, sendo com uma quantidade calórica muito baixa, requer um cuidado assim, extremo para quem for fazer, tem que estar colado no paciente. Não é como se fala, também não é questionada porque não entende do método. E assim, quando você domina o método, você tem aquele método e abraça aquele método, segue aquele método, e tem que haver a confiança do paciente também. Então, a dieta paleolítica é isso. Resumidamente, é uma dieta rica em proteínas, pobre em carboidrato. Por que paleolítica? Porque remete àquela época paleolítica da história, em que tinha um caçador que ia atrás da caça, trazia Era aquela mais fácil carne. comer vegetais do que caçar um mamute, né? Não, pelo contrário, era no- assim. Ele trazia o animal morto e tinha que consumir aquela carne. Não tinha Rápido. geladeira para guardar. Exatamente. Então, por isso que a dieta era baseada. Ele utilizava o carboidrato que dava energia e força para ele caçar. Ele usava o que? Os legumes. Ele não tinha açúcar refinado como nós temos. Ele não tinha pudim, não tinha o doce. Então ele retirava os carboidratos, a fonte de energia desses carboidratos mais complexos, mais saudáveis. Então, aí depois quando veio a indústria, aí sim surgiram os carboidratos simples, né, aqueles que elevam muito a insulina, faz com que haja um acúmulo de gordura e um aumento da insulina. Então aí vem todos os distúrbios metabólicos que carregam isso. As Temos doenças nossas- modernas, As né? doenças modernas, entre aspas, né? Que a gente, como nós seguimos muito o padrão americano, é que é justamente a nossa sociedade está caminhando para a sociedade americana, sociedade de obesos. Por quê? Porque há esse incentivo. Então eu acho que a partir do momento que surgem dietas, digamos assim, de moda que se fala, que possa trazer esse emagrecimento, eu acho que tem que ser abraçada e agora cabe ao profissional direcionar o paciente àquela dieta que melhor se encaixe. E não tentar adaptar o paciente e a dieta no bem comum. Não adianta você querer encaixar o paciente no modelo de dieta ou então encaixar a vida do paciente em uma determinada dieta. Porque assim, não tenho tempo para nada. Ué, não tem tempo para nada, mas vai ter que ter. No lanche, não tenho tempo para lanchar, então toma um shake de proteína. Adiciona um carbo de absorção mais lenta.
E você faz café. Não, mas eu não tenho tempo de almoçar. Tudo bem, você vai ver como. Então você tem que adaptar, você tem que adaptar o paciente a um estilo dietoterápico, que também você não pode também adaptar, não, fazer aquela refeição, né, que é aquela que você pensa, não, 3 em 3 horas, dá para fazer sim. Agora você tem que fazer as adaptações, nem para o paciente, nem para a dieta. Então acho que é isso que tem que fazer, é isso que eu prego muito, é por isso que eu tenho bastante êxito nas dietas, porque isso tem que ter o paciente colado com você, o paciente conectado com você e manter aquela conexão e vai E ali, equilibrar os interesses, os resultados, exatamente, porque Já que otimizar os resultados. A gente falou da questão da pílula anticoncepcional, eu acho uma das piores drogas inventadas, porque assim, ela detona o organismo, ela deixa a mulher menopausada. Então, como é que você vai querer emagrecer uma paciente dessa? Porque ela tem uma condição que retém líquido, ela aumenta o peso, ela tem os distúrbios hormonais. enxaqueca. E a sociedade condena o uso da testosterona. É uma coisa tão louca que ficou. Condena o uso da testosterona e aplaude de pé junto o uso do Roacutan, que é uma das drogas que mais lesam o fígado e é prescrito como água. Condena um tipo de programa alimentar como o do HCG, mas aplaude de mãos juntinhas e levanta e grita para a cirurgia da obesidade, que é feita hoje em dia de uma maneira descabida. Que pacientes eles engordam para poder entrar na fila da cirurgia bariátrica. E outra fica faltando muita coisa posteriormente. E sabemos, e é sabido disso, que depois da cirurgia, o paciente ele vai ter que ter uma vida muito equilibrada para não desviar para outros vícios, que não a comida. A gente sabe que nós sabemos que isso acontece. Então, assim, estamos vivendo um momento assim, meio que o certo se está sendo convertido em errado, o errado certo. Porque até a medicina entra em moda, é convenção, justamente. É jogo de interesse, é mercado. Exatamente, aí o pessoal fala assim, Esteve, qual é o teu estilo de medicina? Meu estilo de medicina é medicina, não é medicina de verdade. E já que Marine aqui pegou o gancho e voltou o nome em moda, pra gente encerrar, que nosso tempo terminou, eu quero que você dê uma dica como conhecedora da área, assim, que você é muito bem capacitada, o que nunca sai de moda para quem tá em casa? O jeans. O jeans nunca sai de moda. Se tem que ter uma peça no guarda-roupa, tem que ser um jeans. Mas não aquele jeans rasgado, né? Porque aquilo ali, eu até chamei uma colega minha de turma que ela postou uma foto num grupo e eu disse, o que é que tu achou? Aí eu disse assim, você levou uma queda de moto? Porque ela tava toda... Eu adoro um jeans rasgado, não vou dizer. Gente, o TPM acaba por aqui. Marine, obrigada pela tua participação. A gente sabe que você volta daqui a uns dias, porque é sempre assim. Obrigada, gente. E a gente se encontra, porque a gente volta semana que vem, viu? Até lá. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer